Eu quero pedir a você que você curva a sua cabeça aí agora e faça essa oração de agradecimento comigo por tudo que Deus tem providenciado para você, querido, para mim. A Bíblia diz que nós não temos nada que do céu não tenha sido dado a nós. É por isso que Ele nos chama a devolver o dízimo. É por isso que Ele nos convida a entregar. É porque primeiro Ele já nos entregou todas as coisas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigada, porque eu sei que cada um de nós aqui tem até mais do que imaginava, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela tua provisão. Obrigada pelo seu cuidado. E se porventura tem alguém aqui no nosso meio que está passando por um momento de dificuldade, seja ela financeira, emocional, física, seja em qual área for, Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Nós cremos no seu cuidado e eu quero te agradecer, porque aquilo que nós ainda não temos é só porque ainda não estamos preparados para ter. E eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem providenciado todas as coisas para nós. O Senhor não tem faltado com a graça, com a misericórdia. Eu quero te louvar e te agradecer por cada um que tem contribuído, que tem entendido isso. E que isso seja expresso na nossa vida, Senhor, aqui sim na igreja, mas lá na nossa casa, na nossa família, com os amigos, ou até mesmo com quem nós nem conhecemos. Mas que nós venhamos ser generosos e que tudo que vier à nossa mão seja também para abençoar outras pessoas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Você que tem a Bíblia aí, ou você tem ela num aplicativo, não sei qual é o que você usa. Ou então também você pode acompanhar aqui no Data Show, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Eu quero compartilhar com você um ensinamento, mais um dos ensinamentos de Jesus, aonde ele vai falar uma parábola. Ele vai entregar uma mensagem através de uma história, de uma figura de linguagem, mas que tem um significado de extrema importância, um ensinamento para a minha vida e para a sua vida também. E eu quero te convidar a observar e a ler essa palavra comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo do 6 ao 9. Vamos ler juntos, diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. E se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Eu quero pedir você que está com a sua Bíblia, que você deixe aberta. Depois eu vou pedir os meninos da mídia para ir colocando aqui os versículos para nós acompanharmos. Queridos, eu quero falar para você sobre a importância de nós aproveitarmos e nós valorizarmos as oportunidades da nossa vida. Nós não podemos deixar de falar, queridos, e a palavra de Deus, ela é atual. Quando nós lemos essa palavra, a gente não lê uma mensagem no culto para preencher, para eu falar aquilo que eu acho. Não pode ser assim. De fato, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E tudo que contém nela é para edificar a sua vida. Deus não tem nenhum interesse de prejudicar você, querido, de causar confusão na sua mente, de você falar: mas eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Não, querido, não. A Bíblia está escrita e foi escrita para que eu e você fôssemos ensinados, fôssemos orientados, para que nós de fato pudéssemos ter uma vida na qual Deus deseja para nós. Então a Bíblia é para você.
Ainda que você olha e fala, mas eu não entendo, querido, calma. Talvez você ainda não consegue entender algumas coisas, porque quem sabe também, o contexto que nós estamos, às vezes, buscando ler a Bíblia, não é para que às vezes nós possamos conhecer mais de Deus, mas às vezes muitos de nós aprendemos a ler a Bíblia para embasar aquilo que acreditamos, para embasar aquilo que queremos, e não pode ser assim. A Bíblia é a plena revelação de Deus através de Jesus Cristo para mim e para você. Olha para você ver que interessante, nessa parábola que nós lemos, e você pode ler os evangelhos, você vai ver que constantemente Jesus ele usava parábolas para entregar uma mensagem. O que era essa parábola? Jesus usava uma história, uma figura de linguagem prática para falar com as pessoas, para que elas entendessem o que ele estava falando. Olha para você ver que coisa mais interessante, como Jesus, ele sempre vai procurar falar com você da forma que você entende. Jesus sempre vai se acercar, ele sempre vai se aproximar de você. Não é para complicar a sua vida, querido. Pelo contrário, é para simplificar, para que você entenda. E através dessa revelação, o seu coração seja tocado e haja mudança na sua vida. Um exemplo que eu gosto de dar é quando Jesus chega para pescadores. Jesus não fala com pescadores numa linguagem que eles não entendiam. Jesus não fala com pescadores de carpintaria. Quando Jesus ia falar com pescadores, ele falava na linguagem dos pescadores. Tanto é que quando Jesus chega para recrutar, ele falou assim, olha, abandone essas redes, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Por que Jesus usou essa linguagem? Porque era a linguagem que eles entendiam. Quando Jesus ia falar, por exemplo, até numa discussão ali com os escribas, com os fariseus, ele sempre usava uma linguagem que eles também usavam. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Há aqui um ponto de equilíbrio muito grande, porque senão, muitos vão pensar que, então se alguém está falando palavrão, eu vou usar palavrão também para explicar Jesus para fulano entender. Não, não é isso, tá? O que Jesus faz quando ele usa uma parábola, Jesus ele nunca pecou para contar uma parábola. Jesus ele infringiu uma lei, por exemplo, para dar um exemplo para alguém entender. Ele nunca fez isso. Jesus conversou com a prostituta, mas Jesus não foi no prostíbulo. Jesus conversou com os ladrões, mas ele não roubou para se identificar com eles. Você sabe o que significa isso? Quando Jesus traz uma mensagem como essa para mim e para você, querido, não está dizendo que Jesus vai se adaptar à minha história. Está dizendo que através do que Ele vai falar comigo e com você, Ele está chamando você para abandonar aquilo que você acredita, para abraçar aquilo que Ele quer. Porque é o melhor para você, é o melhor para mim. Então eu quero convidar você a nós observarmos o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola. Quando Jesus conta isso, para quem que ele estava falando essa parábola? Por que Jesus usa essa figura de linguagem para falar isso daqui? Querido, certamente Jesus estava falando essa parábola para alguém que entendia esse tipo de linguagem. E ele falou assim, olha, um certo homem, ele foi um dia olhar a vinha. E ele foi procurar frutos na figueira. Irmão, vinha não é lugar de uva? O que essa figueira estava fazendo plantada lá? Você já parou para pensar nisso? Tinha uma figueira plantada na videira, no lugar onde era para se dar uvas. Jesus conta uma parábola que certo homem chegou lá e falou assim, olha, eu vou olhar aqui essa figueira. E durante 3 anos ele estava procurando frutos e ele não encontrou. E aquele homem disse assim, olha, corta essa figueira, porque ela está aqui, não é justo que ela ocupe a terra e ela não dê frutos. Não é justo que ela esteja aqui ocupando esse lugar e ela não frutifique. E nós vamos entender o porquê que Jesus usou essa figura de linguagem. Então vamos lá. Querido, nós precisamos aprender a valorizar as oportunidades que Deus entrega para nós. Todos os dias o Senhor nos dá oportunidades. Por último agora, nós encerramos
mais um ano, que foi o ano de 2023, não foi isso? E nós vivemos 365 oportunidades. Se você fizer uma conta básica, você pode fazer isso na sua casa depois, só para você ter uma noção de quantas oportunidades Deus nos dá durante esse tempo. Vamos começar pelos dias na semana. São 7 dias, não é? Eles continuam sendo 7 no ano de 2024. Outra coisa, serão 12 meses, não é isso? Mudou alguma coisa? Ou é 12 meses? 12 meses. O dia vai continuar tendo quantas horas, irmãos? 24. Não é assim? Não mudou. Agora é o seguinte, teve uma pequena mudança, porque ao invés de 365, você e eu vamos ter 366, porque é um ano bissexto. Então, quando nós observamos isso, você já imaginou que coisa triste é ter uma oportunidade na vida e perdê-la? Você já pensou que coisa triste é a gente viver, perder a oportunidade e você muitas vezes nem se deu conta de que perdeu? Nem se deu conta de que o tempo se foi? Nem se deu conta de que aquela oportunidade passou? Nem se deu conta de que o tempo está passando? E olha para você ver que interessante. Tem um relógio numa região da Itália, e eu achei muito interessante. Eu falei, eu acho que eu vou arrumar um relógio desse para mim não esquecer. E nesse relógio, irmão, tem a seguinte frase: é mais tarde do que você imagina. Todas as vezes que as pessoas passam naquele ponto turístico, naquele lugar, diz que é um lado aí nos Alpes da Itália, as pessoas olham para aquele relógio enorme e está escrita a frase: é mais tarde do que você imagina. Não importa se é 1h da manhã, não importa se é meio-dia, toda hora que a pessoa olha está escrito o quê? E você já parou para perceber que na sua vida e na minha vida também pode ser mais tarde do que a gente imagina, se nós ainda não começamos a cumprir aquilo que fomos chamados? É mais tarde do que a gente imagina. E o que essa frase quer dizer? É uma advertência para cada pessoa sobre o risco de nós perdermos as oportunidades que nos são dadas. É mais tarde do que a gente imagina, porque às vezes, irmãos, a gente se apega na questão de passou mais um ano. Não se trata de mais um ano, se trata de uma vida sem propósito. Trata-se de uma vida sem fazer aquilo que já era para eu estar começado a fazer há muito tempo. Trata-se da nossa existência, trata-se do propósito pela qual nós estamos aqui. Irmãos, quantos dariam tudo para ter uma segunda chance? Mas nós temos hoje, eu e você, nós temos uma segunda chance. Nós temos a oportunidade de fazermos aquilo na qual nós fomos chamados para fazer. E olha, queridos, hoje é dia 7. Já se passaram 7 dias de um ano que muitos de nós falamos que é um ano novo, que queremos uma vida nova, e que muitos de nós ainda não começamos a aproveitar as oportunidades que já nos foram dadas. Que muitos de nós ainda não começamos a colocar em prática. Que muitos de nós ainda não paramos para compreender o que Deus está falando comigo e com você, querido. E eu quero, por meio dessa palavra, trazer aqui para você 4 lições que eu consigo aprender com ela. Olha para você ver, observa que no versículo 7 dessa parábola, diz que por 3 anos, o homem vinha buscando frutos naquela figueira e não achava nenhum. Não é assim? Por 3 anos aquele homem vinha. E no versículo 8 diz que então ele decidiu dar aquele pé de figos mais uma nova oportunidade. Durante 3 anos ele vinha, não tinha nada. Mas naquela ocasião ele resolve então dar uma nova oportunidade. Falar, não corta. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui mais recursos. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui novas coisas. E vamos dar aqui o prazo de quanto tempo que falou lá? 1 ano. Se dentro deste 1 ano não frutificar, pode cortar. E querido, a primeira lição que eu consigo tirar dessa parábola que Jesus contava
é essa. Nós temos oportunidade para corresponder às expectativas de Deus. Deus está te dando mais uma oportunidade, está dando a mim, de correspondermos com as expectativas dele. Sabe por quê? No versículo 6 mostra que aquele homem tinha uma expectativa com aquela figueira. E qual que era, gente? O que ele estava procurando na figueira? Por que ele foi procurar? Você só procura uma coisa que você está esperando encontrar, não é não? E a Bíblia diz que durante 3 anos ele foi lá procurar frutos. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa de encontrar. Ele foi procurar porque o dono da terra, no coração dele, tinha uma expectativa de encontrar frutos naquela vinha. Ele queria colher os seus frutos, porque ele tinha uma expectativa. E por que ele tinha essa expectativa? Porque é completamente normal, natural, uma árvore frutífera fazer o quê? Dar fruto. O errado é uma árvore que era para dar fruto, não dá fruto. Então a expectativa que aquele dono da terra, ele tinha, era uma expectativa real, não era? Ele estava esperando uma coisa impossível daquela figueira, gente? Não. Ele estava esperando uma coisa que ela poderia produzir. Ele estava esperando uma coisa que era para ela dar. Por quê? Porque a figueira é uma espécie de arbusto, de boa adaptação de várias situações. Então, se ela tivesse um lugar bom, ela poderia ter chance de frutificar. Mas aqui nós vamos observar o porquê esse dono da terra estava indo lá insistentemente durante 3 anos procurar esse fruto. Querido, eu fiz uma pesquisa básica e descobri que um pé de figo, ele dá de 8 a 10 quilos de fruto. No mínimo que ele dá é 8 quilos de fruto. De 8 a 10 quilos de figo é uma safra de um pé apenas. Então, quando aquele dono da terra foi procurar, ele não foi procurar uma coisa sem fundamento, querido. Ele não foi procurar uma coisa sem sentido. E sabe o que eu aprendo com essa parábola? Quando Deus te chama a responsabilidade, quando Deus coloca sonhos, quando Deus coloca projetos na sua vida, sabe por quê? É porque Ele sabe que você pode gerá-los. Quando Deus espera coisas de você, é porque Ele não te vê como incapaz. Ele não te vê como alguém frutífero. Ele não te vê como alguém que está aqui sem sentido, sem retorno. Não, Deus tem uma expectativa com você e comigo. Deus espera frutos de mim. Deus espera frutos de você, querido. E Ele procura por esses frutos. Nesse caso, Ele conta que o dono daquela terra veio procurar durante 3 anos. Me conta uma coisa aqui. Quem é o dono da terra, querido? Deus. Deus é o dono da terra, isso que Jesus estava explicando com aquela parábola. O dono da terra, ele vai vir procurar frutos. E as figueiras somos nós. Ele vai procurar frutos, sabe por quê que Deus procura fruto em você? Porque Ele não te vê como um incapaz, Ele não te vê como um infrutífero, Ele vê você como alguém frutífero, Ele vê você como alguém capaz de produzir. Querido, eu estou falando isso não é só na vida material, não. Eu estou falando isso em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando isso na área emocional, na sua saúde, na área familiar, profissional, na espiritual. A primeira coisa que eu aprendo aqui é isso, que nós precisamos entender que Deus tem expectativas conosco. Ele espera algo de mim, Ele espera algo de você, amados. Deus tem sonhos comigo e com você. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você. E se você e eu ainda não fizemos este compromisso de viver esses planos, de conhecer qual é a expectativa de Deus, está na hora de você fazer isso. Descobrir qual é a expectativa de Deus com você. O que Deus espera, o que Deus está procurando, o que Deus está buscando em mim, querido. A primeira lição que nós aprendemos dessa parábola é que nesse novo ano, é que nesse novo período, nós recebemos. É que nós precisamos entender que Deus tem expectativas e a pergunta é:
Quantos de nós estamos correspondendo àquilo que Deus espera de nós? Porque tem pessoas que dizem assim: olha, o meu ano foi bom, segundo a expectativa de quem? Sua ou a de Deus? Então, querido, que você nessa noite possa meditar nisso, comece a se perguntar: eu estou vivendo para suprir as expectativas dos outros? Eu estou vivendo para suprir as expectativas de Deus? Será que eu estou entendendo que Deus vê em mim alguém que pode frutificar? Será que eu estou vendo, e será que eu estou entendendo que Deus espera algo de mim? Querida, segunda lição que eu aprendo com essa parábola: nós temos uma nova responsabilidade, nós temos uma nova oportunidade para corresponder aos nossos privilégios. Sabe por quê, querido, que vale a gente destacar aqui? Que interessante que nós vemos no versículo 6, uma figueira plantada numa vinha. Uma figueira privilegiada, porque lá não era o lugar dela. Querido, figueira não é, figo não é um fruto nobre. Já a uva é um fruto nobre. A figueira, ela se adapta com qualquer ambiente. A uva não. A uva precisa de uma terra que seja boa. Ela precisa de um clima que seja bom. Para você ter uma ideia, até a velocidade do vento para plantar uva é medido. Porque se for um lugar que a vinha estiver numa posição aonde o vento é muito forte, ela não suporta. Até as chuvas aonde planta uma vinha são meio que calculadas para saber se na época certa vai cair a chuva que ela precisa para produzir os frutos. A uva é um fruto nobre, já o figo não. Para as uvas serem produzidas com uma qualidade, e observa para você ver, os melhores vinhos, querido, tem garrafas de vinho que chega a custar 100 mil reais, você sabia disso? E a questão que equivale a um bom vinho não é o vinho em si, mas é o quê? A qualidade da uva. Porque quanto mais nobre ela é, mais ela vai produzir um vinho mais requintado. Mas a figueira não é assim. A figueira, ela não necessita desses cuidados. Sabe, querido, se uma vinha requer esses cuidados especiais, a figueira não. Agora, o que Jesus estava querendo dizer com isso? A figueira estava num lugar privilegiado. A terra era boa. Ela tinha todos os recursos para frutificar. Por que o dono da terra veio 3 anos olhar e olhava e nada de fruto, olhava nada de fruto? Porque apesar dela não precisar, ela estava num lugar onde ela deveria frutificar. Por quê? Porque a terra que ela estava era muito boa. Os recursos que estavam para ela eram muito bons. Agora, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você? Queridos, quantos de nós aqui, quantos de nós estamos recebendo o melhor? Estamos numa boa terra no sentido que Deus está te dando recursos para frutificar. Você tem saúde, você tem uma boa família, você tem inteligência, você tem força. Deus te dotou de todos os talentos e capacidades que você precisa. Nenhum de nós aqui, queridos, teríamos capacidade de sermos merecedores de algo de Deus. Mas sabe o que Deus fez? Ele te colocou num lugar nobre. Sabe que lugar é esse? É o centro da vontade dEle. Ainda que as pessoas olhem para você e falem: ah, isso aqui não é nobre não. Deus te viu, querido. Deus viu você. Deus viu valor em você. Agora, por que Ele foi procurar lá? Porque a figueira estava numa terra boa, recebendo os mesmos cuidados, as mesmas oportunidades que o vinhedo estava. A figueira estava recebendo a mesma terra, ou seja, a figueira tinha tudo para produzir frutos, porque ela tinha todos os privilégios. Irmãos, muitos de nós somos assim. Temos tantos privilégios, temos tantas coisas vindas de Deus. Tínhamos tudo para frutificar, tínhamos tudo para ter uma vida conforme a vontade de Deus. Mas muitos de nós ainda estamos no campo das desculpas.
Muitos de nós ainda estamos buscando nos vitimizar, querido. Muitos de nós ainda estamos desperdiçando os recursos que foram disponibilizados para nós. E sabe, amados, a palavra diz também aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Depois você pode conferir. No capítulo 12, versículo 48, diz que será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem tem muito é dado, muito mais será pedido. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu tenho dado todas as coisas para vocês. O que vocês têm feito com o que eu tenho dado a vocês? Eu tenho disponibilizado todos os recursos. E, irmãos, e a pergunta é: o que nós estamos fazendo com os privilégios que Deus deu para nós? Irmão, talvez quando você acorda pela manhã, você acha que você não é um privilegiado, porque você não tem o que acha que tinha que ter. Quem sabe você olha a sua vida e você não se sente um privilegiado, porque talvez você está medindo a sua vida com a régua do outro. Quem sabe você não se sente um privilegiado, porque na sua família, os meus pais são separados, ou na minha família todo mundo é difícil, ou meu pai e minha mãe não me amou, ou eu ainda não tenho ninguém. Querido, não, isso não é verdade. Você é um privilegiado, sabe por quê? Deus viu graça na sua vida. Ele chama você de filho e de filha, e te convida a assumir um compromisso com essa verdade. Jesus Cristo fez isso, querido. Jesus Cristo assumiu um compromisso de obedecer o Pai. E Ele não abriu mão de fazer isso e falou assim: olha, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe por que muitos de nós não nos sentimos privilegiados? Porque ainda não entendemos a profundidade do que Deus fez por nós, queridos. Jesus, Ele assumiu esse compromisso. Ele entendeu isso e Ele foi até o fim, por amor a mim, por amor a você, queridos. Eu preciso te fazer uma pergunta. No ano passado, o que você fez com todas as bênçãos e os privilégios de Deus na sua vida? O que você e eu fizemos com isso, querido? O que nós fizemos com esses 365 dias do ano, aonde Deus cuidou de você? Quantos aqui, querido, conseguiram perceber o cuidado de Deus nesse ano inteiro que passou com as suas vidas? Diga amém. Irmão, como eu vi o cuidado de Deus comigo, como eu vi a provisão de Deus comigo, e eu sei que na sua vida não foi diferente. Olha, cuidado, porque talvez nós estamos desperdiçando as melhores oportunidades da nossa vida, porque não estamos percebendo o que Deus está fazendo, os privilégios que estamos recebendo dEle. Então, querido, olha, que nós venhamos a aprender isso. A próxima lição que eu aprendo com essa parábola é que o Senhor nos dá uma oportunidade e também nos dá novos recursos para viver essa nova oportunidade. Sabe o que significa isso? O Senhor está nos dando nova oportunidade, mas Ele também está nos dando novos recursos para viver as oportunidades. Sabe o que conta na parábola? Que aquele dono da terra falou assim: olha, aquele homem virou e falou: olha, deixa ela aqui, me dá um prazo de mais um ano, porque eu vou adubar o recurso, eu vou colocar adubo nela, eu vou dar uma melhorada nessa terra, eu vou dar uma fofada nessa terra aqui, eu vou cuidar dela, e se nesse prazo de um ano ela não der frutos, pode cortar. Sabe o que significa isso? Naquele dia, o dono da terra deu mais uma oportunidade para aquela figueira. Só que ele não deu só oportunidade, aquele homem também deu recursos para aquela figueira. Ele deu a ela o que ela precisaria. Querido, nessa história que Jesus contou, mostra que aquela figueira ela foi poupada, mas que ela também teria o seu solo afofado, que ela receberia adubo e que nada iria faltar para aquela figueira, e que ela ainda ia receber atenção especial. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? O que você precisa para viver o que eu estou te pedindo, eu já estou te dando todos os recursos, querido. Nada vai te faltar. Deus vai prover para você, Ele já proveu para mim e para você a força, a graça, o ânimo, tudo que você precisa para viver essa nova oportunidade. Então levante a sua cabeça, valoriza isso, abraça esses recursos que Deus tem te dado.
Querido, um ano ele só é novo se for acompanhado de novas atitudes, de novas escolhas, de novas decisões, que nós com comprometimento vamos precisar mantê-la todos os dias da nossa vida, não é só no ano não. Às vezes a gente fica preocupado demais, querendo fazer tudo em 12 meses. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe em fazer tudo em 12 meses. Preocupe-se em viver uma vida, um estilo de vida que mostre o seu desejo de continuar caminhando com Jesus. Porque não é só em 2024, é até que Ele venha, ninguém sabe o dia que Ele vai voltar. Mas enquanto isso, veja como Deus é misericordioso. Se você talvez terminou o ano sem um resultado positivo, sem fruto na sua vida, aqui Deus que diz que vai continuar investindo em você, querido. Mas tome providências. Deus vai continuar investindo na minha vida. Deus vai continuar investindo na sua vida. Irmãos, a verdade é que nós não temos desculpas para não dar frutos. Nós não temos desculpas para não dar frutos. Sabe o que muitas pessoas às vezes falam? Para não fazer o que é preciso, estou sem tempo. E todos os dias você tem 24 horas no seu dia. Mas o que nos falta é a prioridade de fazer aquilo que de fato nós precisamos fazer. A quarta e última lição que eu aprendo com essa parábola de Jesus é que nós temos uma nova oportunidade e que não podemos negligenciá-la. Nós não podemos deixar escorrer. Nós não podemos negligenciar isso, querido. Nós não podemos deixar passar. Olha, nós precisamos ter uma oportunidade de olhar e ver e tomar uma decisão diante daquilo que Deus está propondo para nós. E tomar uma atitude, nos posicionarmos diante das oportunidades que Deus tem dado para nós. Olha para você ver no versículo 9 aqui. Caso ao contrário, então se a figueira não mudar a sua realidade, se a figueira não produzir frutos, ela vai virar lenha. Sabe o que é isso? Quando a gente não cumpre, quando a gente não frutifica, a gente se sente inútil. E tanto faz se você vira lenha, o que faz, se coloca para lá, se coloca para cá. Por que muitas pessoas estão perdendo o significado da vida? Porque não estão frutificando. E o dono da terra espera isso de nós, queridos. O dono da terra está investindo tudo na minha vida e na sua vida. Amados, se Deus não encontrar obediência na nossa vida, se Deus não encontrar santidade, se esse fruto não for achado em nós, infelizmente, querido, muitas pessoas têm terminado as suas vidas assim, sem frutos. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. No dia 31 aqui, pregando, eu falei algo. Falei, vocês podem até achar que é forte demais. E falei, gente, vão ter pessoas que não vão estar aqui no dia 31 de 2024. Seja aqui nesse ambiente ou em vários outros lugares. Quantos de vocês aqui viram uma reportagem de 3 jovens que morreram dentro de um carro? Sem nem saber, querido, com um gás, por causa de uma adaptação que fizeram na mecânica do carro. Será que aqueles jovens, após verem o show da virada na beira da praia, esperariam que as suas vidas iam acabar desse jeito? Irmão, no primeiro dia do ano, eles viram a queima de fogos, entraram no carro para descansar e morreram. 3 jovens, uma cidade inteira em luto. 4. Irmãos, 4 famílias e muito mais chorando. Porque é mais tarde do que a gente imagina para começarmos a fazer o que já deveríamos estar fazendo. A questão não é morrer, porque uma certeza que todo mundo tem é que nós vamos morrer. A questão é como que você quer terminar? Como que você quer finalizar? Como uma figueira que não tem frutos? Como alguém que não está produzindo nada, querido? Como alguém que não está gerando significado nem para si mesmo e também para o próximo? Não, o dono da terra,
acredita em você, investe em você e está esperando algo de você. E o que ele está esperando? Comprometimento com Ele. O que ele está esperando? Que frutos são esses? A Bíblia diz que Deus espera de nós frutos, e que esses frutos sejam dignos de arrependimento. Sabe o que é isso? Você quer um fruto que Deus espera de nós? Perdão. Você quer um outro fruto que Deus espera de você? Generosidade. Quer um outro fruto que Deus espera de nós? Obediência. Quer um outro fruto que Deus espera de nós? Renúncia. Quer mais um fruto que Deus espera de você? Paciência. Longanimidade. Querido, deixa eu te falar, você vai desperdiçar mais um ano xingando os outros, chutando, sendo sem educação, reclamando de tudo, murmurando. Cuidado com os frutos que você está produzindo. E isso precisa começar dentro de casa, querido. Precisa começar na nossa vida. Outra coisa, vai desperdiçar mais dias olhando para a grama do vizinho do que para a sua. Querido, para de viver por aparência. Para de se preocupar só com o que as pessoas estão dizendo e comece a buscar o que Deus está esperando de mim. Qual é a expectativa de Deus comigo e com você? Irmãos, ninguém deve brincar com as oportunidades dadas por Deus. Ninguém deve brincar com essas oportunidades. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Aproveite as condições que Deus está te dando para você firmar as suas raízes nele. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Os recursos, é um exemplo dos recursos que Deus está te dando. Primeiro recurso, Ele entregou Jesus Cristo na cruz para morrer no meu e no seu lugar, para te dar vida e vida com abundância. Segundo recurso, a verdade está aqui para todo mundo. Todos nós temos acesso. Terceiro recurso, poder falar com Deus. Querido, se você vai ajoelhar, se você vai ficar de pé, se você vai encostar no canto, se é dentro do carro, aonde for, não despreze o recurso da oração. Sabe qual outro recurso Deus está investindo na minha vida e na sua vida? Gente. Para de andar com gente que não está contribuindo em nada para você frutificar. Faz uma análise aí, querido. Quais são as 5 pessoas que você mais convive com elas? Essas pessoas, elas estão contribuindo mais com você para frutificar, ou elas estão te prejudicando e elas extraem de você o pior? Precisa pensar, querido. Precisa pensar. Faz uma análise da sua vida. Eu fiz aqui hoje pela manhã. Falei, olha, imagina comigo, que eu vou falar com vocês aqui agora. Gente, nós vamos fazer uma viagem. Então eu vou dar aqui meia hora para todo mundo ir em casa, arrumar uma mochila, porque nós vamos viajar. Só que é o seguinte, nessa mochila que você vai levar, você tenha cuidado do que você vai pôr, porque nós vamos subir montanha. Nós vamos subir montanha e ninguém vai carregar a sua mochila. É você que vai ter que carregar. E não pode chegar lá sem ela. Deixa eu te perguntar. Você vai colocar 100 quilos nessa mochila? Não? Como é que você vai arrumar essa mochila? Você vai no mínimo otimizar, né? Ah, eu vou levar as meninas. Vou levar uma blusa para cada dia. Uma combinando com a calça. Aí leva um chinelinho. Se chover eu levo um guarda-chuva. Ai, que não sei o que, tal. Não. Você vai levar o necessário. Ah, não, vou levar isso aqui também. Vou colocar uma outra coisa aqui. Aí chega aqui. 150 quilos na mochila. Deixa eu te perguntar. Como é que vai ser sua subida? Vai ser difícil. Deixa eu te falar, a viagem já começou. E não é de mais um ano, é na vida. O que você está levando na sua mochila? Pensa comigo agora que essa bagagem que você está levando é o que você está carregando no seu coração. Aí começou mais um ano. Você vai continuar levando a tralheira que você estava vindo trazendo? Rancor,
murmuração, preguiça, desânimo, picuinha com os outros, coisa mal resolvida. Não, querida, arrume essa mochila com o necessário. Tire as sobrecargas, resolve o que tem que resolver e vamos embora. Vamos seguir, coloca o necessário lá dentro e vamos embora. Porque não importa o caminho, o que importa é nós estarmos com quem sabe o caminho. E nós não só vamos estar com quem sabe o caminho, mas nós vamos estar no caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O que é que você precisa para viver um novo ano extraordinário? Você precisa que Jesus esteja com você. Você precisa de Jesus no centro. Você precisa da orientação dEle. Querido, vai ter dificuldade para subir a montanha? Vai. Você vai querer desistir? Com certeza. Você vai desanimar? Certamente. Vai ter gente falando para você desistir da caminhada? Claro. Mas existe alguém que vai estar te impulsionando e dizendo: vamos que você vai conseguir, vamos que eu já vi você chegar, vamos em frente, que é Jesus Cristo, querido. Era isso que ele estava dizendo. Olha, o dono da terra vai vir e vai passar em revista. Não é justo que você viva uma vida sem sentido, não é justo que você viva uma vida sem significado. Então, queridos, vamos em frente, vamos colocar Jesus, vamos colocar o Senhor na frente de todas as coisas. Tome a sua decisão, não desperdice mais um dia sequer da sua vida fora daquilo que Deus tem para você, querido. Se for preciso você abrir mão de amizades que se dizem seus amigos, mas não estão contribuindo com você nessa jornada, abra mão. Porque ainda que você se sinta sozinho, você jamais estará abandonado. Jesus Cristo nunca vai te deixar. Se você precisar, querido, dizer não, diga. Mas jamais abra mão de estar com Cristo nessa jornada. Viva o que o Senhor tem para você. Queridos, eu concluo dizendo para você que, como a figueira aqui, dita por Jesus, que recebeu mais uma oportunidade, assim somos nós que recebemos mais oportunidade de mais um ano para frutificarmos. Assim como aquela figueira recebeu a oportunidade de mais um ano para corresponder com as expectativas de Deus, eu quero dizer para você que 2024 é um ano de você também aproveitar a oportunidade de corresponder com as expectativas de Deus com você. É um ano de nós aproveitarmos para vivermos de maneira frutífera. Amém, queridos? É um ano de nós aproveitarmos as oportunidades para colocar as coisas em ordem. E sabe, querido, eu não sei se você já fez aquela famosa lista de prioridades. Mas se você não fez ainda, e é até bom que faça, eu quero te dar um conselho. Antes de você pegar uma lista com novas tarefas, com novas coisas, faça uma análise de coisas que você poderia ter começado a fazer, ou que você começou e não deu continuidade. Aí junto com essas, você acrescenta outras. Mas deixa eu te falar, peça a orientação de Deus. Faça a sua lista dentro da expectativa do que Deus espera de você, do que Ele espera da sua casa, do que Ele espera da sua família. Porque Ele espera algo de mim e Ele espera algo de você. Querido, Deus olhou para a sua vida, Deus olhou para a minha vida, e Ele está esperando o fruto de nós, porque Ele sabe que nós podemos frutificar. Amado, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Que nessa noite, que nesse dia você possa meditar nessa palavra. Que você possa analisar o que você está carregando. Que você possa pensar que Deus tem expectativas a seu respeito. Que você é alguém privilegiado. Que Deus espera algo de você. Que você e eu temos todos os recursos da parte de Deus. E que a gente precisa tomar uma decisão. É frutificar ou frutificar. Agora, quais são os frutos que você quer dar? Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com você. E eu quero convidar você a
tirar aí alguns minutos para você. Os meninos do louvor podem subir, por favor. Tirar aí alguns minutos para você meditar nisso que foi dito aqui, querido. Será que a nossa vida, será que nós estamos como essa figueira que está num lugar privilegiado, numa terra privilegiada, que tem bons recursos, mas que não está frutificando? Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz, Jesus falou naquela parábola que durante 3 anos aquele homem foi lá ver. A gente fica às vezes muito apegado no que fez dentro de um ano, o que não fez. E é por isso que eu falei para você, querido, que não se trata de você entrar numa pressão que às vezes a gente tem aí do lado de fora, sabe? Ah, mas eu não comprei um carro esse ano. Ah, eu não comprei uma casa. Querido, sucesso não é medido por aquilo que você adquire. O sucesso é medido pelas experiências, pela sabedoria, pelo entendimento praticado enquanto você vive. Se o sucesso fosse medido por aquilo que você adquire, não tinha gente fracassada em outras coisas mesmo juntando tantas riquezas. Sucesso não é sobre o quanto você tem, mas o quanto você é transformado na medida em que alcança certas coisas. Sabe, querido, não deixe as pessoas medirem o seu êxito por aquilo que você tem. Isso é muito raso. Não se deixe ser medido por aquilo que você tem ou que aparenta ter. Não é assim que Deus te vê, não. Às vezes tem pessoas que começam um ano como esse, uma oportunidade como essa, querido. E eu vou falar para você a verdade. É tanta gente sofrendo de um índice descontrolado de ansiedade. Porque é como se a gente tivesse que dar conta de tudo em 12 meses. Quem falou isso para você, querido? É como se você tivesse que suprir a expectativa de todo mundo e falar, realmente isso é bom mesmo. Querido, não é sobre isso. Porque que eu e você precisamos buscar entender qual é a expectativa de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Porque a mente de Deus não é a nossa. Porque as prioridades de Deus não são as nossas. E eu falo para você, sabe, querido, que viver no tempo de Deus cura o nosso coração. E eu quero deixar isso para você nessa noite. Eu não sei se você está sentindo isso, sabe? Que às vezes esse medo do que está por vir, a gente não sabe. Porque ninguém aqui sabe. Ninguém aqui sabe o que vai ser. Mas uma coisa eu te falo. O fato de você escolher quem sabe, muda tudo na sua história.